Olá, meu nome é Paulo Bonfim e é uma alegria você estar assistindo essa palestra do Núcleo Espírita O Semeador. Antes de começar a nossa palestra, eu quero te convidar a fazer uma prece para você se colocar num estado de espírito pronto para receber as palavras que vão ser proferidas agora e que com certeza vão te ajudar muito no que você está precisando nesse momento, tá ok? Então, por favor, peço para se colocar da forma mais confortável possível, se possível fechar os olhos. Respira tranquilamente, acalma teu corpo, acalma tua mente, acalma teu espírito, acalma teu coração e eleva teus pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, toda a espiritualidade que te acompanha, que toma conta desse planeta. Por mais que haja sons fora, concentra mais o teu pensamento e quanto mais barulho houver, mais você se concentra na minha voz, mais você leva o teu pensamento, mais centrado você fica. E centrado que você está, vamos agradecendo a vida, agradecendo o poder, ter capacidade de procurar ajuda, capacidade de enfrentar o dia a dia, capacidade de ter chegado aqui até esse momento, a possibilidade de mudar o nosso destino, mudar aquilo que nós estamos fazendo. E vamos pedindo para Deus coragem, força, sabedoria, entendimento, amor, para realizar as mudanças que precisamos nas nossas vidas, para que possamos ser mais felizes, mais amorosos, dar e receber mais amor. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Maravilha. A palestra de hoje eu quero falar sobre não somos todos iguais, mas isso é muito bom. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Não somos todos iguais. E isso é muito bom. É muito bom. Tá? Nós estamos vivendo numa era, pelo menos agora, né, em 2020, nós passamos por um momento no mundo em que a pandemia, né, enalteceu, exaltou, trouxe uma série de problemas que estavam ali dando para ser tolerados, mas que de repente com esse grande problema que nós temos aqui, problemas que às vezes passavam despercebidos, começaram a se tornar intoleráveis. Entre eles, a diferença grande entre homens e mulheres, como homens são tratados, mulheres são tratadas, como pessoas brancas e pessoas pretas são tratadas, e por aí vai, essa diferença dos seres humanos, né? E enquanto isso na política tem classes cada vez brigando cada vez mais, operários, empresários, né? Pessoas que são do Nordeste, que são do Sul, que são do Centro, eu estou falando de Brasil, né? Isso sem falar no mundo, uma série de conflitos que estão emergindo por conta das diferenças das pessoas. E enquanto isso vem uma onda das pessoas querendo dizer o quanto nós somos iguais. E nós não somos iguais, nós somos sim diferentes. Mas o que precisa ser compreendido e aceito é que somos diferentes sim, mas estamos todos sujeitos às mesmas leis, às mesmas obrigações e temos os mesmos direitos. As nossas diferenças, as nossas peculiaridades, as nossas singularidades precisam ser apreciadas e respeitadas, assim como os deveres e direitos também. Nós temos que reconhecer que na sociedade, hoje, né, e eu estou falando isso de uma posição que pode até me complicar, por quê? Porque eu sou um homem branco, né? E eu não sou, eu estou entre a maioria, né? A maioria predominante que tem mais vantagens, tem mais benefícios e está muito mais amparada. Mas eu não venho aqui me colocar, dizer que eu entendo a situação das outras pessoas, mas eu venho para a gente falar assim, olha, a gente precisa começar a conversar de um jeito melhor. A gente precisa começar a enxergar as pessoas de um jeito melhor. A gente precisa ouvir as pessoas que estão reclamando, que está doendo,
que está desconfortável, que está desagradável e dar atenção. E não é porque nós não sentimos isso, que nós não passamos por isso, que nós vamos achar que o problema é menor, né? Eu estava conversando com alguns colegas esses dias e estava falando de uma situação que é curiosa, né? Eu venho de uma família, a minha família, meus pais, quando eu era criança, eram muito pobres, né? Nós morávamos numa comunidade e eu cresci no meio dessa comunidade com gente branca, preta, parda, né? De tudo quanto é tipo de cor. E a gente tinha medo, né? Ou não queria estar perto de certas pessoas e não tinha a ver com a cor da pele, tinha a ver com se a pessoa era ou não era bom caráter, se a pessoa andava com as coisas certas ou com as coisas erradas, né? Então, eu me lembro que assim, a gente não olhava para a cor, mas não é porque eu cresci nesse ambiente, eu cresci com essa percepção, eu cresci com esse entendimento, que isso é representado no mundo. Ao contrário, as pessoas têm muitos preconceitos, as pessoas muitas vezes não cresceram, né, em ambientes em que eram multiétnicos ou com uma diversidade cultural, diversidade de cor, diversidade de gênero. E eu posso falar que, por exemplo, do mesmo jeito, né, enquanto na minha turma a gente tinha branco, preto, a gente era tudo misturado, né? A gente tudo brincava, a gente não enxergava a cor, mas na nossa turma não tinha mulher. Então, quando aparecia uma menina na turma, a gente estranhava, a gente não sabia como se portar, a gente parecia um bando de doido, né? E tinha a ver com isso. Era alguém que a gente não sabia lidar. Aquilo que não é visto não é reconhecido, aquilo que nós não convivemos, aqueles com quem nós não convivemos, nós estranhamos. Por isso tem se falado tanto na questão da inclusão, por isso tem se falado tanto na importância de nós estarmos juntos com grupos cada vez mais diversos, darmos oportunidade para olhar além da aparência das pessoas, porque a nossa biologia, o nosso corpo, a nossa mente, ela está treinada, programada, ela foi desenvolvida para julgar e analisar as pessoas muito rapidamente. E baseado no que nós ouvimos quando crescemos, naquilo que nós aprendemos com os nossos pais, com as pessoas com que nos criaram, nós podemos ter e temos muitos preconceitos. Alguns nos ajudam, outros nos atrapalham. Alguns nos ajudam. Como assim, Paulo? O preconceito nos ajuda? Sim, se você tem uma sensação de perigo, você precisa estar atento, porque às vezes o perigo é real. E você precisa responder rápido, você precisa se mexer rápido. Outras vezes o perigo não é real e você precisa tomar consciência e dizer para o teu corpo, calma, tá tudo certo. Eu estou vendo o que está acontecendo. Não, mas é que não é nada, tá tudo bem. Essa situação não é real. Nós precisamos enfrentar os nossos preconceitos, nós precisamos enfrentar a nossa programação mental, nós precisamos desafiar aquilo pelo qual nós fomos educados através de várias e várias e várias encarnações que nós passamos por esse planeta. São preconceitos que têm a ver com a educação, são preconceitos que têm a ver com ajustes de outras encarnações, são preconceitos que vêm da cultura do povo que nós vivemos, daquilo que nós acreditávamos, daquilo com o qual nós guerreávamos, com os nossos valores, e está tudo ali. Mas para Deus, Ele olha para a gente e fala assim, olha, eu criei vocês todos iguais. No livro dos Espíritos, né, Kardec descobre ali junto dos Espíritos que os Espíritos foram criados todos da mesma forma, simples e ignorantes. Tem uma hora que Kardec pergunta os Espíritos estão explicando sobre a evolução espiritual, sobre a evolução dos Espíritos, e falando que nascem simples e ignorantes e vêm evoluindo e passam por muitas encarnações, e tem um desenvolvimento intelectual e moral que precisa crescer, e nesse crescimento muitas vezes a gente passa por civilizações muito primitivas, por situações primitivas,
E o Kardec, surpreso com aquilo, pergunta, quer dizer que o parâmetro, né, na época, né, século XIX, Europa, o parâmetro de homem contemporâneo e educado era o europeu. E o Kardec pergunta, né, baseado nesse parâmetro, quer dizer que um europeu muito educado um dia pode ter sido um selvagem canibal? Olha que pergunta, hein? Olha que pergunta. Pode ser um selvagem canibal? E os espíritos respondem, tu mesmo já o foste, mais de uma vez. Olha que choque de realidade, que coisa que o Kardec tem ali. E às vezes a gente pode falar assim, mas foi numa outra encarnação, eu nem sei se eu acredito e como está a cultura nisso, né? E hoje em dia existem alguns testes de DNA que as pessoas podem fazer, eles fazem um teste de DNA, o DNA é sequenciado e fala da onde é a origem sua, né? E tem pessoas que têm origens de diversos países. E fizeram uma campanha publicitária uma vez que foi muito interessante, né? Pegaram algumas pessoas que eram assim, eu sou 100% branco, não, meu povo é 100% árabe, minha família, meu pai, meu avô, nós somos... Assim. E aí na hora que sai o resultado, vai ver que um é europeu, vai ver um que tem sangue africano, tem gente que é branca e tem sangue ali, tem descendência africana, e o pessoal fica, nossa, uau, né? Então peraí, eu sou um fruto, um negócio é meio misturado? Sim. Sim, é muito misturado, né? E tem uma coisa lá que é bonita nessa propaganda, que descobre que tinha duas pessoas lá que eram primos. Foi totalmente sem querer o negócio, né? O DNA bateu e descobriram, e eram pessoas de dois povos diferentes. E o que isso quer dizer sobre nós? O que isso quer dizer sobre nós? Né? Que os cachorros estão latindo bastante, não se preocupa aí com isso, tá, gente? Isso é coisa de fazer palestra em casa. Aí você fala assim, é porque é em casa que tem barulho, né? Não, quando a gente está no centro também tem barulho, né? Passar ônibus, passar carro, tocando música, fazendo barulho, faz parte, tá? Fica comigo. Então, olha só que interessante, né? Nós estamos tendo que aprender a olhar e entender as pessoas que parecem diferentes de nós no interior e perceber que a nossa conexão com as pessoas tem muito mais a ver com o interior delas. Tem muito mais a ver com como elas pensam, naquilo que elas acreditam, naquilo que elas têm medo, do que elas gostam de fazer, do que elas gostam de comer, do que elas se interessam na hora da leitura, na hora da música, na hora de uma série de coisas. E a gente vai aprendendo a se permitir ouvir da voz para as pessoas, ouvir a diversidade, ouvir histórias diferentes das nossas, né? Nós procuramos muito pessoas que se parecem com a gente, nós procuramos muito ouvir pessoas que têm histórias parecidas com a nossa, nos aproximarmos, mas olha que interessante como a gente se torna rico quando a gente começa a ouvir pessoas que têm histórias diferentes. Olha como a gente se torna rico quando a gente começa a aprender sobre a vida das pessoas. E isso num contexto social e muitas vezes também dentro de um contexto familiar. Tem pessoas que se sentem totalmente desconfortáveis dentro da própria família, com os pais, com as mães, com o pai, com a mãe, com os irmãos. Sente que, nossa, eu não entendo esse pessoal, não gosto, não entendo, não curto, não quero estar junto. Agora é o padeiro. Tem isso aqui também. E aí a pessoa não se entende com os pais. Olha que coisa. E aí, mas muitas vezes não parou para sentar e ouvir. Qual que é a sua história, pai? Qual que é a sua história, mãe? O que você passou? Será que sua vida foi fácil? Será que sua vida foi simples? Será que sua vida foi... Ou será que você é assim porque você teve uma vida simples tal, e você encara as coisas desse jeito? Por que você insiste tanto nessas coisas para mim? O que é que de verdade você quer? Essa minha irmã que nunca fala, será que
se eu deixar espaço ela vai falar? Esse meu irmão que sempre se esconde, será que se eu der espaço ele vai vir se mostrar? Nós temos que aproveitar a oportunidade de aprender uns com os outros, de enxergar uns aos outros, né? Eu morei na Inglaterra em 2001 e eu me lembro que logo no começo, quando eu estava morando lá, no bairro que eu aluguei uma casa, eu via muito deficiente físico andando na rua, muita gente com cadeira elétrica, com cadeira de roda empurrando, com bengala, com prótese. E eu achava aquilo estranho, eu pensava assim, nossa, como tem deficiente físico na Inglaterra, né? No Brasil não tem tanto deficiente físico. E aí eu via esse pessoal, entrava no ônibus, ia no centro da cidade, tinha bastante deficiente andando na rua, e eu achava aquilo, uau, como tem deficiente físico aqui, né? No Brasil não tem. Isso foi em 2001, tá? Aí de repente eu comecei a olhar e falei assim, não, pera um pouquinho. No Brasil não tem as calçadas do jeito que tem aqui, que o pessoal pode andar tranquilamente. Eles não têm tanto acesso a cadeiras elétricas, a esse tipo de coisa que esse pessoal tem, e não pode fazer e ir para os lugares. O ônibus não é acessível, né? Os ônibus não eram, lá os ônibus eram super acessíveis, super fáceis de entrar, qualquer pessoa, idoso com deficiência, pessoa com deficiência, cadeirante, né? Então essas pessoas conseguiam vir para a rua, conseguiam estar entre as pessoas, conseguiam ser incluídas na sociedade e participar. Enquanto aqui no Brasil, não. Então vê, o que eu estou falando é, nós precisamos facilitar a vida das pessoas para elas participarem, facilitar a vida das pessoas para elas serem ouvidas, porque a gente só tem a ganhar com isso. As pessoas que têm deficiência física, as pessoas que têm deficiência intelectual, as pessoas que são de outra etnia, de outra cor. Eu não vou nem dizer de outra raça, porque somos todos da raça humana, né? A gente ainda não se enxerga como raça humana. Eu gostaria de falar assim que olha, tem que se ver, mas eu sei que tem gente que não pensa assim, e nós precisamos mostrar para essas pessoas que não pensam assim, que quando elas agem desse jeito, elas estão prejudicando outras, elas estão se prejudicando. Porque elas não estão tendo humildade, não estão tendo compaixão, não estão tendo piedade, não estão tendo amor, não estão tendo caridade para com essas pessoas. Mas nós não vamos conseguir mudar esse mundo com briga, lançando uma guerra contra essas pessoas, lançando uma revolução para acabar com essas pessoas, não. Kardec sempre falava, a maior ferramenta que o ser humano tem para transformar o mundo é a educação. Quanto mais educados nós formos, quanto mais nos educarmos, melhor nós viveremos, melhor nós conviveremos e vamos poder ajudar mais pessoas. Então é um processo de educação, não é uma guerra, gente. A gente não está num campo de batalha. A gente não está aqui entrincheirado, um lutando com o outro. Talvez seja isso que nós estejamos fazendo, mas não é para isso que nós viemos aqui e nem que deveríamos fazer. Nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para aprender. Nós aprendemos quando ensinamos, quando falamos, mas nós aprendemos muito também quando ouvimos, quando fazemos, quando consentimos, quando participamos, quando deixamos outros participarem, quando damos a vez para outras pessoas falarem e ouvimos. Então nós estamos numa era, gente, de educação. É a maior ferramenta nossa. Kardec era um educador. Ele acreditava demais na educação, eu acredito na educação. Se você for ver, as obras espíritas estão lá em livros, não é à toa. Muitos e muitos e muitos livros, né, na obra espírita. Eu recomendo para você, leia, estude, se aprofunde, participe. Se engaje, não para brigar, não para ser mais uma voz de guerra, de confronto, de discussão, mas ser uma voz apaziguadora, uma voz educadora, uma voz cheia de compaixão e de caridade,
compaixão e ajuda para aqueles que estão sem voz e estão precisando de espaço, e compaixão também para aqueles que não conseguem ainda enxergar numa outra pessoa, um irmão, uma irmã, só porque a pele é diferente, só porque o corpo é diferente, só porque o sexo é diferente, só porque a origem do país é diferente, e não consegue ver que na essência nós somos todos iguais, filho do mesmo Pai Celestial, que ama cada um de nós e que tudo que Ele mais quer é ver um amando o outro. E é isso que Jesus veio nos dizer: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E que nós possamos agir cada dia mais em torno desse amor. Tá ok? Eu recomendo muito que você faça diariamente uma prece, uma leitura do Evangelho, faça semanalmente o Evangelho no lar, sempre que possível, com a tua família, com quem quiser participar. Participe do centro, participe dos trabalhos, se engaje em alguma causa que te ajude a se aproximar desse tipo de entendimento e te ajude também a levar esse entendimento para mais pessoas. Tá ok? Deus te abençoe muito. Quero te convidar para fazer uma prece de encerramento. Se possível, novamente, então, fecha teus olhos, eleva teu pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, aos espíritos que tomam conta desse nosso planeta maravilhoso, lindo, abençoado, que é o nosso lar nesse momento, que possam ele derramar bênçãos sobre os governantes dessa terra, sobre as pessoas que ainda estão cheias de conflito, de raiva, de ódio, de rancor, de mágoa, e que esse bálsamo vá amolecendo esse coração, vá limpando suas vistas, vá abrindo seus ouvidos, seu coração, para receber aquilo que tem de melhor no nosso mundo, que é o amor que nós temos uns pelos outros. Que nós possamos ser pessoas que espalham amor, bondade, bem-aventurança, compreensão, carinho, piedade. Que nós possamos ser pessoas que ajudam aqueles que estão caídos a se levantar, aqueles que estão tristes a se alegrar, aqueles que estão em dificuldade a se erguer e a caminhar com suas próprias pernas. Pai querido, Mestre amado Jesus, abençoa a nossa semana, abençoa o nosso trabalho, a nossa vida, a nossa família, protege nosso lar, protege a gente. E que seja feita sempre a vossa vontade, e que aquilo que for para ser de melhor para nós, que chegue no tempo certo e que possamos estar preparados para receber, aprender, continuar, compartilhar e amar mais, cada dia. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Fica com Deus, tudo de bom para você, até a próxima. Tchau, tchau.